Bom dia, boa tarde, boa noite, no lugar que for, para todos vocês, os meus queridos e as minhas queridas, irmãos e irmãs e todos os espectadores, as outras pessoas que vêm sempre, que nem hoje, para ouvir o ensinamento, para aprender de Deus, para ler a Bíblia e para se apaixonar da Bíblia e dos caminhos do Senhor. Vamos continuar, vamos seguir em frente com Deus, da mão de Deus. Em qualquer lugar do mundo, vamos tentar andar junto com Deus, estarmos junto dele. Tem muitos lugares, muitos países, muitos povos em algum continente que não acreditam em Deus. Nunca falam para as crianças que existe um Deus. E tem muitas pessoas jovens que crescem sem saber o que é Deus. E é muito triste isso. É muito triste para todas aquelas pessoas que elas não sabem que Deus existe. Mas como o Senhor tem feito as promessas maravilhosas dele também, e ele disse que ele faria as pessoas conhecer ele, eu acho que Deus vai dar a oportunidade para todos eles. Aquelas pessoas que não acreditam e aquelas que nunca ouviram falar de Deus porque nunca ensinaram para elas, o Senhor vai dar a chance e a oportunidade deles conhecerem ele, porque é essa a promessa do Senhor. E desse jeito, cada homem e cada mulher vão conseguir decidir se eles vão acreditar e seguir e aceitar. Ou até, talvez, alguns continuem sendo indiferentes, sem ligar. Mas nós, aqueles que tivemos o grande privilégio na nossa vida de Deus ter nos deixado conhecer Ele, nós nos sentimos tão felizes, somos muito felizes, e é por causa disso que nós queremos compartilhar a nossa felicidade com vocês, para vocês viverem junto conosco, para vocês conhecerem aquele Deus vivo e de poder. E hoje vamos cantar para aquele Deus vivo e de poder um hino muito lindo, que chama, é o hino 209, que chama Ninguém pôde me amar como Cristo. Ninguém mais consegue nos amar que nem o Senhor Jesus Cristo, que nem o nosso Deus, que fala que Ele deu o seu Filho unigênito para salvar aqueles que dispusessem o seu coração para Ele. O hino 209, Ninguém pode me amar como Cristo. E desse jeito, hoje, nós vamos cantar para o Senhor, vamos cantar para Ele com alegria. Vocês já podem se sentar, podem ficar confortáveis nas suas casas. Mas também tem muitas pessoas que contam para mim que não conseguem fazer livremente isso, porque na sua família elas têm muitas pessoas que não aceitam, não acreditam, que tem muita rebeldia e teimosia no coração. Então, muitos me contam que precisam ir no banheiro, se trancar no banheiro, ou subir até o terraço, ou ir na cozinha, se esconder para conseguir assistir o ensinamento. Isso é muito triste. É muito triste, mas vocês que precisam fazer aquilo, não fiquem tristes. Peçam para Deus lhes dar liberdade para vocês conseguir louvar o Senhor e conseguir ouvir o ensinamento e ler a Bíblia com liberdade. Peçam para Deus, porque Deus vai lhes dar essa liberdade, porque Deus é poderoso e Ele é muito mais poderoso do que o diabo. Então, não fiquem muito aflitos por causa disso, porque não vai durar muito vocês terem que se esconder para meditar no Senhor e ouvirem os ensinamentos do Senhor. Deus vai ajudar vocês e vai abençoar vocês. Então, vamos cantar com muita alegria. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. No.
su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Mais uma vez, mais um domingo. Mesmo que para Deus não existe o tempo, mas para nós é mais um dia de nós estarmos aqui todos juntos, unânimes, unidos nesses ensinamentos. Às vezes o dia domingo eu fico sabendo que tem pessoas que têm quase 70 mil visualizações, pessoas que entram para ouvir o ensinamento. E Deus fica muito agradado, Deus fica muito feliz, Deus abençoa. O Senhor hoje também vai abençoar, que nem sempre, mas hoje o Senhor vai abençoar, Ele vai fazer milagres, sinais, curas, e Ele vai estar abençoando materialmente muitos. Porque o Senhor fica muito feliz das pessoas procurarem ouvir o ensinamento dEle, a palavra dEle, ler a Bíblia. Deus fica tão feliz a cada vez que nós abrimos a Bíblia e lermos ela com o coração, mesmo não entendendo muito. Não fica preocupado, você tem que ler com o coração. E hoje no nosso ensinamento hoje vamos falar sobre o Senhor Jesus sendo a vida eterna. Ele é a vida eterna. Em muitos lugares da Bíblia, o Senhor falava que Ele era a vida, que tinham de cumprir os mandamentos dEle, obedecer Ele, se submeter a Deus para ter uma vida, para ter vida próspera. Mas Ele não falava da vida física, da vida material. Ele falava da vida espiritual, da vida eterna. E sempre o Senhor, quando Deus deu os mandamentos dele para Moisés, para que ele também ensinasse para o povo, ele dizia para eles, ensina para eles que eles têm que me obedecer, que eles têm que ser submissos a mim, que eles têm que cumprir os meus mandamentos para que eles possam ter vida. O Senhor falava com eles para eles terem vida, mas Deus falava daquela vida eterna. Ele não falava tanto da pessoa viver 100, 200 anos, que nem na antiguidade. Não era o objetivo dele isso. O que ele queria era que eles vivessem uma vida eterna com Deus, como quando o Senhor falava para os discípulos dele, falava de Abraão, de Isaac, de Jacó, falava daquelas pessoas que estão lá vivendo para Deus mesmo.
As pessoas acham que eles já morreram faz muitos séculos, mas não é assim. O Senhor falava, Deus não é um Deus de mortos, Ele é um Deus de vivos. E se Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o Deus dos vivos, porque eles estão vivos, mas eles estão reinando com Deus. Eles estão desfrutando daquela vida eterna que Deus fala tanto na Bíblia. E nós hoje também vamos repetir, irmãos, o ensinamento, porque eu quero que todos os irmãos e as irmãs virem mestres e mestras da palavra do Senhor, para que eles possam sair andando por todos os povos, as cidades, os lugares, para pregar o nome do Senhor. O ensinamento pode se repetir muitas vezes, mas vocês têm que aprender até vocês saberem ele de ponta cabeça, para vocês serem aqueles mestres que Deus quer. Já Ele deu para vocês esse título, aquele chamado, mas agora vocês têm que se preparar. Então, vamos ler a Bíblia, vamos aprender. Aqueles que já sabem, vocês vão confirmar aquilo que já sabem. E as pessoas novas, recentes, vocês vão aprender pela primeira vez. E vai ser tudo para a honra do nosso Deus. O Senhor Jesus é a vida, ou é a vida eterna. Então, vamos começar em Gênesis, no capítulo 2, no verso 9. Quando eu leio alguns versos, eu não leio todos os versos que existem na Bíblia, porque demoraria umas 3, 4 horas ler todos os versos que falam sobre o assunto. Como faz muita falta tempo, eu acabo resumindo e eu escolho alguns versos para provar, para servir de sinal, de prova para nós que Deus é real e que o que Ele falou é a verdade, que nós temos que cumprir, fazer a vontade do Senhor e acreditar nele. Acreditar nele porque é essa vontade dele, de nós acreditarmos no seu nome, na sua palavra e para nós louvarmos ele. Gênesis 2:9, eu acho que vocês já devem ter achado o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. No verso 9, Deus ordena, Deus fez lá o homem. Aqui neste capítulo, nós lemos quando Deus fez o homem e colocou ele no paraíso terreno. Aquele jardim do Éden, neste capítulo 2 de Gênesis, o jardim do Éden, onde diz a Bíblia que Deus colocou Adão, o primeiro homem que ele fez, esse jardim aqui já existia antes da fundação do mundo. Existiu aquele jardim junto com Deus, o jardim estava com Deus. E se alguém quer aprofundar mais sobre esse jardim do Éden, vocês poderiam ler em Ezequiel, no capítulo 28. Leiam no profeta Ezequiel, no capítulo 28, vocês vão encontrar a história tanto do Éden quanto do diabo. Mas hoje nós vamos focar na vida eterna. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês que esse Éden, esse jardim do Éden já existia antes. E o que o Senhor fez foi fazer ele virar do espiritual para o físico, transformar ele. O Senhor transformou esse Éden, esse paraíso, num paraíso terreno e plantou ele num lugar específico na terra de Canaã. E Deus fez o homem lá naquele lugar, naquele jardim, naquela terra que chamava de Canaã, para Isaac, Jacó, Abraão, para todos eles, Moisés, onde o povo de Israel físico morou. Então, esse jardim, esse Éden, o Senhor colocou o homem lá. Se alguém quiser também aprofundar no seu conhecimento sobre o Éden espiritual, vocês podem ler em Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 2 também, e no capítulo 22, nós vamos achar também o Jardim do Éden e uma árvore da vida. Uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos achar lá também em Apocalipse. Mas depois vocês podem afastar tempo para fazer essas leituras. Hoje nós vamos ler aqui no verso 8 que fala: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado.
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então hoje nós vamos destacar aquela árvore da vida que o Senhor colocou no meio do jardim. Falava ou simbolizava, representava, era o protótipo, era a figura da árvore da vida espiritual, que um dia Deus ia enviar, que chamava o Messias, o Salvador. Chamava Emanuel, Deus conosco. E Deus colocou aquela árvore lá para representar aquele Messias, aquele Salvador. Em outras palavras, o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, porque a obra dele, a presença física dele na terra e as obras que ele fez, nós achamos descritas na Bíblia toda. No Antigo Testamento, nos profetas, nos Salmos e no Novo Testamento também. Nós encontramos o Senhor Jesus. Então, é por causa disso que nós acreditamos que o Senhor Jesus foi aquele Messias, aquele Salvador, aquele Rei, aquele Emanuel que o Senhor falou em Isaías. E também hoje, com as experiências que nós estamos vivendo com Deus, percebemos que o Senhor Jesus é verdade, Ele é real. Ele é a vida, Ele é real, Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. Ele foi o Messias, o Salvador que o Senhor enviou. Não temos mais dúvidas ao respeito disso, porque Deus já nos convenceu de muitos jeitos e agradecemos Ele. Então, nesse verso 9, fala que o Senhor fez brotar a árvore da vida, que era Cristo Jesus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal, do pecado, da maldade. Essa árvore nós poderíamos dizer que somos nós, os seres humanos, porque o ser humano tem conhecimento do bem e do mal. Deus ensinou para ele o caminho bom, o caminho mau, e fala, segue por esse caminho aqui, mas ele pode falar, não, eu quero seguir pelo caminho mau, pelo caminho ruim. Então a pessoa vira aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não vamos falar daquilo. E vamos continuar em Deuteronômio 30. Deuteronômio, no 5º livro de Moisés, no capítulo 30, no verso 20, o Senhor aqui, não o Senhor, Moisés, ele estava aqui com o povo de Israel. Ele já morava na fronteira entre o rio Jordão e a terra de Canaã. Eles tinham chegado naquele lugar. Durante os 40 anos do trajeto de Moisés com o povo de Israel, e Moisés, ele estava dando para eles as últimas instruções para o povo de Israel, porque eles já iam entrar na terra de Canaã na mão de Josué, que era o sucessor de Moisés. Deus já tinha falado para Moisés que ele ia morrer lá. Então, ele tinha que preparar Josué para que ele fosse sucessor de Moisés e fizesse o povo passar o Jordão e entrar na terra de Canaã. Então, Moisés começou a ler para eles os mandamentos, novamente leu as leis para eles e instruir eles e falar tudo o que eles tinham que fazer. Falava para eles, procurem a Deus, louvem a Deus, glorifiquem a Deus, não se afastem dos caminhos dele. Tomem cuidado com a idolatria, não fiquem fazendo estátuas, ídolos, não vão adorar ídolos, demônios, não vão adorar os mortos, não fiquem acreditando naquelas coisas, não façam aquilo, porque vocês têm que fazer a vontade do Senhor, os mandamentos de Deus, e o Senhor vai dar para vocês vida, Ele vai dar para vocês a vida eterna se vocês fizerem aquilo. No verso 20 fala, o Senhor aqui, Moisés, quando ele falou para as pessoas, falou
quase como fazendo um juramento com eles. No verso 17, vamos voltar um pouquinho para o verso 17, que ele fala, no meio de tantas outras coisas, fala, mas se teu coração, se o coração de vocês, povo de Israel, aqueles que vão passar com Josué, o rio, vocês vão chegar na terra de Canaã, fala aqui, se teu coração se afastar e não ouvires, e te deixares extraviar, e te inclinares a outros deuses e os servires, fala, eu te declaro, Moisés falou aqui para eles, eu te declaro hoje que certamente perecerás. Não prolongarás, vocês não vão prolongar seus dias sobre a terra se vocês forem desobedientes, mas se vocês forem obedientes, então vocês vão desfrutar da vida, da felicidade e da paz lá na terra de Canaã, quando vocês possuírem ela. No verso 19 fala, os céus e a terra chamo hoje por testemunhas. Moisés falou para eles, eu chamo hoje por testemunhas os céus e a terra daquilo que eu estou falando com vocês hoje. Eu aviso vocês, estou avisando vocês para não se extraviar, para não adorarem ídolos, para não adorarem deuses alheios. Fala que os céus e a terra, no 19, chamo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte. Ele falou aqui que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais tu e tua descendência. Mas aqui não fala da vida física. Aqui Moisés falava para eles da vida eterna. Fala aqui, escolhe, pois, a vida eterna, para que vivais tu a vida eterna e a tua descendência também possa viver. Amando ao Senhor, no 20, amando ao Senhor teu Deus, atendendo à sua voz e seguindo-te a Ele, porque Ele é vida eterna para ti, e o prolongamento de teus dias, a fim de que habite sobre a terra que jurou o Senhor a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eles eram os pais, Abraão, Isaque e Jacó. Do jeito que Deus tinha jurado com Isaque, Abraão e Jacó, que ele ia dar aquela terra para eles desfrutarem e terem paz e vivessem junto com Deus, para que eles tivessem longos dias também, fala aqui, que eles tivessem longos dias, também fala da vida eterna e o prolongamento de teus dias, porque todos os seres humanos gostamos de viver a vida física, mesmo que fiquemos sofrendo. As pessoas às vezes sofrem, mas elas ficam segurando a vida, porque elas querem viver a vida delas. Menos aqueles que acabam sendo provocados pelo inimigo, pelo diabo, e que ele fica enchendo a cabeça deles com o pensamento deles se suicidarem. Mas tirando eles, a maioria das pessoas querem viver a vida. Eles querem ver a sua descendência, eles querem desfrutar de muitas coisas vivos e ainda verem muitas coisas na sua vida, elas até planejam aquilo. Então o Senhor falava para eles, por Moisés, que se eles obedecessem os mandamentos do nosso Deus, Deus ia dar para eles aqueles longos dias, mas também daria para eles a vida eterna. Até porque nós ouvimos as pessoas, e é verdade, as pessoas falam, se eu for viver muitos anos, é para ser com saúde, porque se não for, para que eu vou acabar sendo um encosto para minha família, para as pessoas? Isso aí não é bênção. E eles têm razão, isso aí não é bênção. Então, por causa disso, Deus aqui, ele oferecia uma vida longa, mas cheia de paz e de saúde. E depois disso, ele oferecia uma vida eterna. Deus estava oferecendo a vida eterna. Vamos passar agora para o Novo Testamento, para João. No Novo Testamento, nos Evangelhos que temos Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos até João, no capítulo 3. Vamos continuar falando da vida eterna, porque nós queremos lutar
nós queremos lutar para alcançar aquela vida eterna. Fala aqui o verso de João 3, João capítulo 3, no verso 16, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que acreditar no Filho unigênito dele, que chama Jesus Cristo, não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na antiguidade, Deus falou para Moisés, ensina para o povo que eles têm que cumprir os meus mandamentos, que é para eles fazerem tudo o que eu ordenei eles fazer, para eles me honrarem também, e eu vou dar para eles vida eterna. Mas o nosso Deus, ele sabia que o povo ia falhar com ele e eles não iam ganhar a bênção. Então, o nosso Deus, ele já tinha preparado aquela árvore da vida que ele tinha plantado lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, aquela árvore da vida. O Senhor sabia que com aquela árvore da vida, quem comesse daquele fruto daquela árvore teria a vida eterna. E que ele, no futuro, viria trabalhar e fazer o seu trabalho, o seu ministério, e faria aquele plano maravilhoso de salvação, aquela obra. Então, o Senhor, conhecendo o que ia acontecer no futuro, ele também preparou aquela árvore da vida que é o nosso Senhor Jesus. E é por causa disso que fala aqui que Deus amou tanto o mundo que mesmo o povo na antiguidade falhando e perdendo a bênção de Deus, porque eles não conseguiram fazer o que Deus queria com eles, porque eles não quiseram, eles se recusaram. Fala que o Senhor mesmo assim amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê naquele Filho unigênito não pereça, mas tenha vida eterna. E aquele Filho unigênito é o nosso Senhor Jesus, mesmo que alguns querem mudar a Bíblia e falar, não, é que eu não acredito, e eles são tão rebeldes, tão teimosos, que falam, eu prefiro fazer uma Bíblia nova, do meu jeito. E eles começam a escrever, eles escrevem e pegam alguns versos da Bíblia original e ficam falando o que convém para eles, e eles explicam o restante do jeito deles porque é o que eles querem. Mas mesmo mudando a Bíblia, não vai servir de nada porque isso aí não tem respaldo de Deus. Deus só respalda essa Bíblia aqui. Mesmo faltando coisas escritas, porque com certeza está faltando muitas coisas escritas, está faltando muitas cartas dos apóstolos, por exemplo, muitas coisas escritas que se perderam com as guerras, nos incêndios, muitas coisas, mas Deus permitiu que ficasse o principal, as bases, o fundamento do Evangelho, onde nós podemos nos segurar para começar a surgir como aquelas árvores, brotar que nem aquelas árvores do Senhor. Então, a teimosia não leva a nada bom. As pessoas querem mudar a Bíblia para não ter as coisas que elas não gostam, mudar e apagar os versos, e como elas não conseguem, então vão fazer um outro livro, vão tirar aquilo e não vão deixar lá. Mas só eles estão se enganando porque eles não conseguem enganar a Deus. Deus continua no plano dele e o Espírito Santo, que é a presença de Deus que nós temos, ele sempre nos dá testemunho que Deus é vivo, que Ele é real e que Ele está se manifestando no meio de nós. E que aquilo que está escrito aqui, o Espírito Santo cumpre no meio de nós. Por causa disso, nós acreditamos nessa Bíblia aqui, no que está escrito aqui. Tadinhos, aqueles que se enganam. É muito triste aquelas pessoas. Mas aqui no verso 36, o Senhor fala que quem acreditar no Filho... No 16, aquele que acreditar no Filho terá a vida eterna. E no verso 36, fala, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho, fala, no Filho de Deus. O Senhor Jesus testificou que ele era o Filho de Deus. E o Espírito Santo também testifica até o dia de hoje. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Tomem cuidado com as pessoas rebeldes, tomem cuidado com as pessoas nécias, rebeldes, tomem cuidado com aquela arrogância, aquele orgulho, aquela rebeldia, de você não querer abrir os seus olhos, de você não querer entender nem compreender o caminho de Deus, porque você fica segurando algumas coisas escritas por um ser humano. Você fica segurando aquilo, acreditando que aquilo que é verdade, que Cristo não existe, que ele não é o Filho de Deus. Aqueles escritos negam o Senhor, negam o que ele é, a verdadeira identidade dele. Tomem muito cuidado com aquilo, porque fala aqui que aquele que recusa crer no Filho, fala que o nosso Deus, mas a ira de Deus permanece sobre aquela pessoa, ou sobre aquelas pessoas. Temos que deixar a teimosia, sermos humildes e pedirmos para Deus nos revelar, porque tem milhares de religiões e talvez possamos ficar confusos. Você pode falar, Senhor, tem tantas religiões, tem tantas Bíblias, agora tem um monte de Bíblias que as pessoas fizeram publicar e agora as coisas não fazem sentido. Então, Senhor, me revela o caminho porque eu quero andar na tua verdade, eu quero te seguir, eu quero ter a vida eterna. Eu quero fazer o bom, o justo diante de ti. E então Deus, vendo que você realmente se arrependeu e quer, com humildade, conhecer a Deus, conhecer os caminhos dele, Deus vai te revelar. Deus vai te revelar e vai te mostrar o verdadeiro caminho. Eu conheço muitas pessoas que vieram na nossa congregação que eram daqueles que tinham uma Bíblia escrita do seu jeito, apagando todos os versos importantes e falavam que Jesus não era nada, que ele era um homem normal, eles falavam tudo aquilo. E eu conheço pessoas na nossa congregação que falavam desse jeito, que pensavam desse jeito porque tinham ensinado para eles assim. E quando eles vieram, o Espírito Santo convenceu eles. O Espírito Santo, Deus, na sua misericórdia, falou ao coração, à vida deles. Falou aquilo que eles estavam passando e agora eles estão junto conosco. E são corações humildes e felizes. É essa humildade, é isso que nós chamamos o coração humilde, os pobres em espírito. Deus dá aquele conhecimento para eles e o Senhor faz aquela obra de fazer eles acreditarem. Então, o convite para vocês conhecerem o nosso Deus, porque nós estamos falando aqui da vida eterna. E quantos vão querer ganhar a vida eterna? Todos. Glória ao Senhor. E aqui em João 6, João capítulo 6, no verso 32. Aqui, o Senhor Jesus, em João 6... A história nos conta que o Senhor deu pão para umas 5.000 pessoas porque eles estavam longe, num lugar onde não tinha comida e já era tarde demais e o Senhor teve compaixão e falou, vocês têm fome? E aí ele ordenou seus discípulos distribuírem os pães e os peixes e os discípulos falaram, tem muito pouco, tem uns 5 pães, tem 2 peixes e o Senhor fez um milagre e multiplicou toda a comida, os pães, os peixes e todos comeram, todos ficaram felizes e contentes em ver aquele milagre e terem ficado satisfeitos porque eles tinham comido da mão do Senhor. Foi muito formoso. E aqui no capítulo 6, no verso 32, o Senhor Jesus, depois dele ter dado comida para eles, ele começou a ensinar doutrina e pregar para eles. E na pregação dele, ele começou falando para eles que ele era o pão da vida, que não era para eles colocarem o seu coração tanto nos pães e nos peixes que ele tinha multiplicado para todos eles ficarem satisfeitos, que não era para eles focarem nisso, mas era para focar no espiritual, porque o Senhor falou, eu sou o pão da vida, mas não o físico para dar para vocês todos os dias comida com milagres, eu sou o pão da vida, a vida eterna, e aquele que acreditar em mim, falava o Senhor. E aqui no verso 32, enquanto ele pregava para eles, fala que, na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai, fala aqui, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Fala aqui que era Deus quem ia dar o verdadeiro pão do céu para eles. Não tinha sido Moisés lá no deserto quando apareceu o maná. Porque quando eles estavam no deserto, já
estava acabando a comida, eles começaram a murmurar contra Moisés. E Moisés orou para o Senhor e o Senhor disse: vai vir o maná, vai vir uma chuva de maná. E vocês vão ter que recolher aquele maná e se alimentar com aquilo. E ele deu instruções para eles. Então todo o povo falou: olhe o pão do céu que Deus mandou para nós. Olhem o pão do céu, porque ele vinha das nuvens. Então eles falavam: olhem o pão do céu. E o Senhor Jesus aqui fala para eles: mas esse não era o pão do céu que Deus tinha enviado. Ele fala: não era esse pão do céu, o maná não era o verdadeiro pão. O verdadeiro pão era um outro. Fala no 33, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida eterna ao mundo. É esse o verdadeiro pão. O maná era um pão que Deus tinha dado para eles se alimentarem, mas não era o pão que dá a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele estava pregando sobre a vida eterna. Ele estava pregando que tinha uma coisa mais importante do que a comida física, a comida espiritual. Então, aqui neste verso 32, fala aqui que o Senhor, que Moisés não tinha dado aquele pão do céu com maná, mas era Cristo Jesus, na verdade, o pão que dava vida eterna, que alimentava e dava vida eterna. Ele estava destacando que aquela vida eterna era aquele pão que ia descer do céu, que Deus tinha dado no Senhor Jesus. E agora vamos continuar no verso 47, que fala o Senhor continuou ensinando para todos e explicando para eles as coisas sobre Ele mesmo. Uns acreditavam, outros não, outros murmuravam, mas o Senhor continuava ensinando naquela época e no 47 fala: na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Fala aqui, o Senhor falava: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. O Senhor aqui destacou: aquele que crê em mim tem a vida eterna porque eu sou o alimento. Eu sou o alimento espiritual. E ele fala de novo: eu sou o pão da vida. E fala de novo para eles: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que o Senhor falava que era ele, que desce do céu, para que comam dele e não morram jamais, porque vocês vão viver eternamente. Vocês vão viver eternamente. No verso 54, mas antes, rapidamente, vamos continuar aqui na leitura, que fala no 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O Senhor falava que ele que tinha descido do céu, ele era o pão que Deus tinha enviado do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, terá vida eterna. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, quer dizer, vai ser sacrificada na cruz do Calvário. E fala aqui que os judeus começaram a disputar com ele, falando: como pode este dar-nos a comer sua carne? Ele tá doido, isso aí não é verdade, é mentira. E no 53 o Senhor falou para eles: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, quer dizer, acreditar no Senhor Jesus como o Filho de Deus, como o pão da vida, como aquele que dá a vida eterna, e não beber de seu sangue, quer dizer, que eles aceitassem que na cruz do Calvário ele ia derramar o sangue dele para perdoar os pecados. Se eles não aceitassem aquilo, então não tereis vida eterna em vós mesmos. No 54, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Comer a carne ou beber o sangue do Senhor significava acreditar no Senhor Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como Messias, como Rei perfeito, que Deus tinha enviado para salvar a humanidade. Era isso que significava comer a carne e beber o sangue dele. No verso 55, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele.
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quer dizer, aquele que acreditar em mim, fala aqui, aquele que acreditar em mim, viverá para sempre. Acreditar no Senhor Jesus como Salvador e como Messias e como Filho de Deus. Porque tem alguns que acreditam no Senhor Jesus, mas não acham que ele é o Filho de Deus. E isso não está certo. Eles acham que ele é um homem normal ou que ele foi um profeta. Outros falam que o Pai não existe, que só existe Jesus Cristo. E isso também não está certo, porque Deus tem nos ensinado que Ele trabalha, que o ministério do Senhor, as funções, os trabalhos dele são como Pai, como Filho e como Espírito. Ele que nos ensinou e nós temos que acreditar nisso. Nós não podemos falar que Jesus é só o Pai, que o Pai não existe mais, porque as pessoas, elas zombam. E elas acham que é 3 deuses ou que nós estamos acreditando num Deus de 3 cabeças, mas isso aí é um insulto e, além disso, uma blasfêmia contra Deus. Porque Deus, ele nunca disse isso. Ele falou que nós tínhamos que acreditar que o Pai tinha enviado o unigênito Filho dele. E em João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Deus ensinou que essas 3 manifestações dele, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, na verdade elas são só um Deus, mas ele nos ensinou que nós temos que valorizar e respeitar as 3 manifestações de um jeito diferente. E o nosso Deus ensinou desse jeito para nós. Tanto que fala na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o Filho unigênito dele para que quem acreditar nele for salvo. Mas se você fala, é que o Pai não existe, só existe o Filho unigênito, então você está errado também. Nós temos que nos submeter ao ensinamento do Senhor, sem ficarmos questionando a Deus, nem falando para Ele nos revelar o mistério dele, por que Ele é desse jeito, porque nós não temos a capacidade de entender, de descobrir um mistério tão grande que está escondido na presença do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus nos ensinou desse jeito e nós acreditamos desse jeito, sem perguntar tanta coisa, e talvez um dia nós vamos entender. Mas, por enquanto, é desse jeito que Ele nos ensinou e nós temos que acreditar. Então, o Senhor fala que tinham que acreditar nele para que pudessem viver eternamente. Aqui no verso 58 fala, este é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. Não como vossos pais comeram o maná e morreram lá no deserto pela mão de Moisés. Quem comer deste pão, que é Cristo, ou aquele que acreditar em Jesus Cristo, viverá o quê? Viverá eternamente. Terá a vida eterna. É isso. É isso que Deus tem nos ensinado e Ele quer que nós acreditemos nisso. E agora vamos passar para a 1 de João. Vamos passar para a 1 de João. João fica antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse, nós temos João e Judas. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, João falou, na epístola dele, aqui, João, ele pregava o evangelho do Senhor. Aqui, o Senhor ele já tinha subido aos céus e os apóstolos eles tinham se espalhado pelas diferentes regiões e povos, pregando o evangelho. Eles combinavam e pregavam as maravilhas do Senhor. Eles pregavam o reino dos céus, eles pregavam sobre Jesus Cristo e o Filho de Deus, eles pregavam sobre a vida eterna. Aquela salvação tão grande que o Senhor tinha deixado para a humanidade. Muito bonito e muito formoso quando nós conseguimos imaginar, naquela época, os discípulos e todos os apóstolos, não é? Eles espalhados
pelos diferentes lugares, com certeza, caminhando, outros indo em barco, nós não sabemos. Deve ter sido muito difícil a pregação do Senhor, mas o importante é que ficaram escritas as experiências que eles tiveram e o jeito como o Senhor revelava a doutrina para eles é muito bonito. E aqui em João 1 fala o que era desde o princípio. O que era desde o princípio. Nós já falamos do Jardim do Éden, do paraíso terrenal, quando Deus fez Adão e Eva e colocou um jardim. Aquele jardim vinha de Deus, vinha do que era espiritual e Deus fez ele virar físico. Lá estava o Rei, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Verbo da vida. Estava lá. Então fala o que era desde o princípio. O que ouvimos, João falava, o que ouvimos de quem? De Cristo. O que vimos com nossos olhos, quem que eles viram com os olhos deles? O Senhor Jesus. O que contemplamos, quem que eles contemplaram? Eles contemplaram o Senhor Jesus e as maravilhas que ele fez, os milagres dele. E apalpamos com nossas mãos, quem que eles apalparam? Eles tocaram no Senhor, eles tiveram o privilégio de tocar no Senhor, dar a mão para Ele, dar um abraço para Ele, um beijo. Naquela época, eles se cumprimentavam com beijo, era o costume, a cultura deles. Então, eles falam, apalpamos com nossas mãos, com respeito ao verbo da vida, quer dizer, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Irmãos, leiam de novo o verso 1. O que era desde o princípio, fala aqui. Quem era desde o princípio? O verbo da vida. O verbo era com Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. E é por causa dele que foi feito o universo. É isso que fala aqui, o que era desde o princípio. O que ouvimos de quem? De Cristo. O que vimos com nossos olhos, Cristo Jesus. O que contemplamos, Cristo. E apalpamos com as nossas mãos com respeito ao verbo da vida, que chamava Jesus Cristo, o nosso Rei, o Rei que estava reinando, e o reinado dele é espiritual. E aqui no verso 2 fala, porque a vida foi manifestada, aquela árvore da vida que estava lá no paraíso desde antes da fundação do mundo. E quando Deus fez o homem, então Deus fez brotar uma árvore física da vida para que o homem desfrutasse com aquela árvore da vida, mas eles não sabiam, não conheciam diante de quem que eles estavam. Então a árvore da vida durou muito pouco lá com eles, porque Deus expulsou eles daquele lugar e Deus fez o jardim do Éden desaparecer, ele fez ele sumir, levou novamente para o céu, onde era o seu lugar. E então fala, porque a vida foi manifestada, quer dizer, Cristo Jesus, sendo aquela vida, foi manifestada e a temos visto. João falou, nós vimos ela e testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai. Aquela vida eterna, aquele verbo da vida, estava junto com o Pai e nos foi manifestada. A glória seja para o nosso Deus. Essas palavras de João são muito bonitas, são muito lindas. O jeito que ele fala para nos fazer entender, para que nós compreendamos ao respeito daquela vida eterna, ao respeito do unigênito, do Pai, do Salvador, do Messias, do Rei, daquele Senhor Jesus que é o nosso Rei. Então, fala aqui, ele continua falando, o que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos também, para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Porque foi esse o ensinamento do nosso Deus. Não é para ser dois deuses. O nosso Pai, o verbo da vida, estava com Deus e era Deus. E agora nós vamos passar para 1 de João, no capítulo 5. No mesmo livro, mas em 1 de João, na epístola de 1 de João, vamos passar para o capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos ler desde o verso 11.
mesmo que seria bonito ler desde o verso 6. Fala que, desde o verso 6, fala, este é Jesus Cristo. João falava. Aqui, João, no capítulo 1, ele testificava do Senhor Jesus, daquilo que eles tinham visto, daquilo que eles tinham contemplado com os olhos e apalparam, o que a mão deles tocou, aquela vida foi manifestada, nós testificamos e anunciamos ela para vocês, porque Deus se fez manifesto na nossa vida. Mas no verso 6 do capítulo 5 fala, este é Jesus Cristo, porque primeiro ele falou dele como o verbo da vida. E agora ele fala, este é Jesus Cristo, que veio mediante água e sangue. Não somente mediante água, mas mediante água e sangue. A água é a palavra profética. O nosso Deus falou pelas profecias desde a antiguidade. Ele falou desde Gênesis. Ele falou, quando ele falou com a Eva, quando ele falou com ela, Deus falou para ela do Senhor Jesus. E como que Deus falou para Eva do Senhor Jesus? Quando Eva foi enganada, quando a serpente enganou ela e ela comeu do fruto, porque fala que é um fruto, não fala que é uma maçã. Isso aí é mentira que as pessoas inventaram. Elas falaram que era maçã, mas isso aí é uma mentira. Não foi uma maçã, foi um fruto. Uma fruta. E a serpente falou para ela comer daquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ela comeu o fruto, eles desobedeceram a Deus, e aquela desobediência que chama pecado. Foi o primeiro pecado que eles cometeram. Então, quando Deus castigou Adão por ele ter desobedecido, Deus falou para ele o castigo que ele teria, que ele ia viver com esforço, e todos os homens iam herdar aquele castigo. E para a mulher também teve um castigo, ele castigou ela também. Ele acabou amaldiçoando a Eva, e aquela maldição ia ser passada para todas as mulheres daí para frente. Então, todas nós, mulheres, temos um pouquinho daquela maldição daquela época. Mas o Senhor Jesus já veio e falou, tudo bem, aquela maldição física está lá, mas agora a bênção espiritual é a melhor. No físico, vocês vão sofrer pelas maldições do Adão e da Eva, mas não fiquem aflitos, porque vocês vão ter a vida eterna, onde vocês vão ter a felicidade completa. E é isso que nós estamos correndo atrás, é isso que nós pregamos, e aquilo que eu quero que vocês entendam e possam se converter para um dia ter a vida eterna, para um dia todos estarmos lá na vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E eu falava para vocês que Deus proferiu uma maldição contra Eva, e falou para ela do Messias, do Salvador, que ia vir no futuro. E falou para ela, e para a serpente, para ela disse que ela teria as dores de parto, aquelas coisas, mas quando Deus falou com a serpente, porque Adão pecou e Deus amaldiçoou Adão. Eva pecou e o Senhor também fez a mesma coisa. Mas a serpente, que foi quem o diabo usou aquela serpente para fazer Adão e Eva pecar. Então Deus começou a falar com ela e disse, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Ele falou para a serpente. Mas Deus não falava com a serpente física, falava com o diabo que tinha possuído a serpente. O diabo estava dentro da serpente. E quando Deus falou com aquela serpente, ele não estava falando do animalzinho físico, mas falava do diabo que estava dentro dele. E falou, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, eu colocarei inimizade. Então, eles não entenderam o que ia acontecer. Qual era a inimizade entre ele e a mulher? Era para o futuro, Deus falando da igreja do nosso Senhor, falando da igreja do Senhor, que é aquela mulher. E a semente do diabo são todos aqueles rebeldes, todas aquelas pessoas que não quiseram aceitar a Deus, porque temos muitas pessoas desse jeito. Elas são a semente do diabo. Fala que eles seguem o diabo. Quando o Senhor vê uma pessoa rebelde, que ela não quer as coisas de Deus e acaba blasfemando, chama eles de filhos do seu pai, o diabo. Eles não são filhos de Deus, são filhos do pai deles, que é o diabo, porque
estão fazendo maldade. Então, a semente do diabo é eles, aqueles que fazem maldade, não querem aceitar as coisas de Deus. Eles são rebeldes e fazem coisas más diante de Deus. Então, eles viram semente do diabo. E a semente da mulher é a igreja do Senhor Jesus, são os crentes. Também falava para ela, e ele falava, porém, inimizade entre ti e a mulher, e esta te ferirá a cabeça. Essa mulher vai te ferir na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas aquela semente, a semente daquela mulher vai te ferir na cabeça. E qual foi a semente? A semente da igreja é o Senhor Jesus. Ele é a semente daquele remanescente, porque a igreja era feita por um remanescente e por umas pessoas que Deus tinha falado para Isaac, Abraão e Jacó, porque Deus tinha falado para eles que deles ia sair a igreja do Senhor com uma cabeça, com um rei para governar sobre eles. Então, eles viraram aquele remanescente e viraram aquela igreja invisível. Porque a igreja estava na essência daquelas pessoas, daquela linhagem. Tinha a igreja do Senhor lá. E quando Cristo apareceu, ele realmente veio da linhagem daquele remanescente, daquele pai, Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor veio deles, veio daquela linhagem. O Senhor nasceu como humano. E ele começou a formar o povo dele. Então lá nós temos a igreja feita pelo corpo e pela cabeça. A cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Então, aqui se cumpriu que o Senhor teve que lutar contra o inimigo. E quando que o Senhor lutou contra o inimigo? O tempo inteiro que ele esteve pregando, o diabo perseguiu o Senhor até levar ele na cruz do Calvário. Quando levou ele na cruz do Calvário para que ele fosse crucificado e morto lá, o diabo, nesse momento, feriu ele no calcanhar. Mas falava aqui que a semente daquela igreja invisível, do qual ia nascer Cristo Jesus fisicamente, porque nós estamos falando na parte humana dele. Então fala que o Senhor Jesus venceu o diabo, ferindo ele na cabeça, e venceu ele na cruz do Calvário. Porque o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se o Senhor não tivesse ressuscitado, não teria triunfo nenhum. Ele não teria ferido o diabo na cabeça. Mas como ele ressuscitou, ele feriu o diabo na cabeça. Então é por causa disso que, na maldição que ele fez contra Adão, a Eva e a serpente, quando falou, porém, inimizade entre ti e a mulher, e a semente dela, que é Cristo, e a tua semente, fala, ela te ferirá, Satanás, na cabeça, mas você só vai conseguir ferir ele no calcanhar. E aconteceu desse jeito, a perseguição, o jeito como ele foi tratado, e a morte dele foi ele ser ferido no calcanhar. Mas o Senhor feriu a cabeça do inimigo quando ele triunfou e acabou dando a vida eterna daí para frente para todas as pessoas que acreditassem nele. Foi isso que aconteceu. E é por causa disso que João fala que este é Jesus Cristo que veio mediante água e sangue. A água era a palavra profética, quando o Senhor falou para Abraão, te farei pai de muitas nações. Mas as muitas nações eram os crentes no Evangelho, os crentes, os seguidores do Messias, do Salvador, do Filho de Deus. São eles, aqueles que Deus prometeu para Abraão. E depois vem nos Salmos, vem Davi falando que da linhagem de Davi viria um rei perfeito, que é Cristo mesmo. Vieram os Salmos e as profecias de Isaías, Jeremias, todos aqueles profetas falando daquele Salvador, daquele Jesus Cristo. Então é por causa disso que João fala, este é Jesus Cristo que veio mediante água, que é aquela palavra profética, e sangue. O sangue significava que o Senhor virou ser humano, ele virou ser humano, virou homem. E é por causa disso que fala que veio mediante água e sangue. Ficou claro para vocês o que significa que o Senhor veio mediante água e sangue? Não somente mediante água, mas mediante água e sangue. Ele fala de novo, aliás. Ficou claro para vocês? A água é a palavra profética,
que veio desde Adão, Abraão, os Salmos e os profetas. E depois o sangue, que é quando o Senhor Jesus, ele teve um corpo como ser humano, ele virou homem, é o sangue. O Espírito Santo fala aqui que é aquele que dá testemunho daquelas coisas, porque o Espírito é a verdade. E fala que ele dá testemunho. Quando o Senhor Jesus apareceu, ele testificou para João e falou: esse aqui é o Rei, é o Salvador, é o Filho de Deus. É esse aqui que vai salvar a humanidade. E é por causa disso que João falava: eu não sou digno de desatar o calçado dele. O Espírito Santo revelou para ele quem era aquela pessoa. No 7 fala, porque 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, o Pai, o Verbo que é o Filho de Deus e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra, o Espírito Santo, a água, que é a palavra profética também, e o sangue, que é o corpo humano do Senhor Jesus. E estes 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens maior, é o testemunho de Deus, porque este é o testemunho de Deus que testifica acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem um testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. No 11, e este é o testemunho, que Deus nos deu vida eterna. E esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. No 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, temos que acreditar no Senhor Jesus como o Filho de Deus, o unigênito do Pai, e como a vida eterna. Temos que acreditar nele, porque, do contrário, não tem outro método nem outro caminho de salvação. Então, não errem. Não vão errar. No 12 fala, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Fala, essas coisas vos escrevi para que creiais no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna, e para que sigais crendo no nome do Filho de Deus. Temos que acreditar no nome do Filho de Deus. Temos que parar de ser teimosos, rebeldes, ser arrogantes, termos orgulho e termos arrogância. Temos que parar de ser incrédulos. Temos que aceitar o Senhor Jesus. Se você quer ter experiências com o Espírito de Deus, você pode ter se você for humilde e aceitar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, aquele quem Deus enviou para a salvação. Ele é a vida eterna. No 14 fala, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa conforme sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em qualquer coisa que pedimos, sabemos que obtemos as orações que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado, aqui fala que não seja para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Ele vai ajudar aquela pessoa. Isto é para os que cometem pecado que não seja para a morte. Há pecado para a morte pelo qual não digo que se peça. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. O pecado para a morte é a blasfêmia contra Deus. A blasfêmia daqueles que negam o nosso Senhor Jesus e falam que Ele não é o Salvador, não é o Filho de Deus, não é o unigênito do Pai, não é o verbo da vida que esteve com Deus, que Ele não é aquela árvore da vida que esteve no Éden, que nós achamos também em Apocalipse. Aquele que nega a existência dele, blasfema contra Deus, e aquele pecado não tem perdão. Fala aqui que todos os pecados têm perdão, menos aquele que é pecado para a morte. No 17 fala, toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não continua pecando, fala aqui. Mas aquele que foi gerado por Deus, que não pratica o pecado, não faz mais o pecado, fala, mas aquele que foi gerado por Deus, aquele homem, aquela mulher, que foram gerados por Deus, Ele guarda eles. E neles o maligno não toca. Quer dizer, o maligno, o diabo, não faz eles pecarem, não dá tentações para eles, porque aquela pessoa não tem mais vontade de pecar. Porque ela está com Deus. Ela já foi gerada por Ele e Deus mudou ela. Então fala que
ele não acaba cometendo mais aqueles pecados porque não está mais dentro dele aquela vontade. É a obra que Deus faz nos homens e mulheres que verdadeiramente querem seguir o caminho de Deus e ganhar a vida eterna. É Deus quem tira o pecado. Primeiro ele perdoa o pecado, depois tira a vontade dentro da carne. Ele tira aquela tendência de pecar. Então não é difícil. É só vocês entregarem os seus corações humildes e simples, entregarem para Deus e falarem: Deus, eu quero seguir o caminho da vida eterna, eu quero acreditar no Senhor Jesus e cumprir os teus mandamentos e fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero, me ajuda, e o Senhor vai ajudar vocês. Ele vai. E no 19 fala: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no poder do maligno. Que triste, não é? O mundo inteiro jaz no poder do maligno. É muito triste isso. Mas nós estamos aqui para resgatar as pessoas, para resgatar muitas pessoas das armadilhas do inimigo e levar eles ao nosso Deus na vida eterna. Mas sabemos, no 20 fala, mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui ele confirma, ele afirma, ele fala com certeza, o apóstolo, que Cristo é o verdadeiro Deus e ele é a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Eu convido vocês para que vocês larguem as vaidades, o orgulho, a arrogância. Larguem disso e se revistam de humildade, de simplicidade, para vocês aceitarem e acreditarem no Senhor Jesus como aquela vida eterna, como aquele verdadeiro Deus, para que vocês possam ter a vida eterna. E desse jeito nós vamos honrar o Pai. Nós vamos honrar o Pai, honrar o Filho e o Espírito Santo como um só Deus. E o nome do Senhor será bendito pelos séculos. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos agradecer o Senhor. E, além disso, vamos orar pelas doenças. Todas as doenças, todas aquelas manifestações que vocês estão passando, porque me escrevem e me contam muito de manifestações de espíritos ruins, de demônios, de bruxarias, de feitiçarias, de maldições. Então, levantem a sua mão e falem: Senhor, olha todos os espíritos ruins e as bruxarias que fizeram contra mim. As maldições não me deixam dormir. Eu não tenho paz, não tenho tranquilidade, não tenho harmonia com a minha família. Eu preciso ficar sozinho. Todos me deixam sozinho porque não podem viver junto comigo porque eu estou possuído. Falem para o Senhor desse jeito e o Senhor vai ter misericórdia. As doenças físicas que vocês tiverem, aqueles que estão nos hospitais de qualquer idade, peçam para o Senhor. Clamem para o Senhor. Vocês podem, vocês conseguem. Chegam milhares de e-mails para mim falando: tô doente de tal coisa, mas eu não sou Deus. Eu falo: se falassem com o Senhor do mesmo jeito que vocês estão falando comigo, eu sei que o Senhor faria imediatamente os milagres. Contem para o Senhor tudo que vocês estão passando e vivendo, todos os seus sofrimentos, porque o nosso Deus é poder. Eu não posso fazer nada. Eu falo: Senhor, tem misericórdia, porque eu não posso fazer mais, mas vocês podem. Contem para o Senhor. Vamos orar para o Senhor, louvar para o Senhor e levantar as nossas mãos. Outros vamos colocar a mão no coração se vocês conseguirem, do jeito que vocês conseguirem, os seus corações dispostos para Deus. Padre Celestial, eterno Dios, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios, Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios de aquellos grandes personajes. Eres ese Dios que le hablaste a Adán, a Eva, a la serpiente. Proferiste maldiciones por la desobediencia. Maldiciones que nosotros las hemos cobijado en la humanidad. Pero aquí estamos delante de tu presencia, porque en medio de todo esto tuviste misericordia de nosotros y amaste, nos amaste
y enviaste a tu Hijo unigénito. Te hiciste carne, Señor, para estar con la gente, con los seres humanos, para darnos salvación, para darnos otra oportunidad de vida, para darnos la vida eterna. Y nosotros queremos ganar la vida eterna. Queremos, Señor, estar en la eternidad contigo, para alabarte, para honrarte, para glorificarte. Queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir tus mandamientos. Así que enséñanos, Señor. Enséñanos cada día tu camino verdadero y enséñanos tus mandamientos. Enséñanos la buena manera de vivir. ¿Cómo debemos comportarnos en nuestra vida para agradarte, para hacer tu voluntad? Enséñanos, porque hay veces no entendemos, Señor, y no comprendemos. Padre Santo, estamos en una escuela aprendiendo, Señor, aprendiendo de ti. Y cada día aprendemos muchas cosas. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu amor. Gracias, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos las gracias, te damos la honra, la gloria, la alabanza, mi Señor, porque tú eres amoroso, justo. Tu misericordia es para siempre, Señor, y tus promesas que has hecho son verdaderas, son fieles. Gracias, Señor. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos de todas las edades, todos los que están enfermos, Señor. Tienen muchas enfermedades y hay enfermedades que no los deja moverse, que no los deja hablar, que no los deja alimentarse, mi Señor, y todo eso produce tristeza, mi Señor. Produce llanto. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia, Señor. Que aquellos que están padeciendo, mi Señor, mejor te acuerdes y te los lleves. Y a los que tú has de sanar, que tú los sanes, los levantes, los fortalezcas, Señor. Gracias, eterno Dios, por escucharnos. Gracias por oírnos. Gracias, Señor, por consolarnos. Yo sé que el día de hoy tú vas a dar muchas bendiciones materiales y espirituales y te vas a manifestar con muchos milagros y señales. Gracias, Señor, porque así tú lo has prometido. Bendice a cada uno, Señor. Quita, Señor mío, todas estas tristezas y estos tiempos que estamos viviendo, Señor, de tribulación. En cierta manera, no hay libertad, Señor. No se puede ejercer el trabajo, los oficios, las cosas. No se han podido abrir las congregaciones, Señor, para que la gente venga a alabar tu nombre y a recibir la profecía. La gente está necesitando mucho del don de la profecía, de la imposición de manos. Señor, ayúdanos, Señor, levanta y quita toda esta situación pronto para que podamos disfrutar y todos en congregación te alabemos, te glorifiquemos, Señor, y oremos los unos por los otros, Padre Santo. Bendito Dios Todopoderoso, Señor. Levanta, Señor, todas estas pruebas, quita todos estos castigos, mi Señor. Mira, Padre Santo, que tú sabes, Señor, que la gente no se va a arrepentir, algunos no se arrepentirán, mi Señor. En cambio, todos aquellos que te aman, los que te buscan, también estaremos sufriendo las consecuencias del mal que tú permitas a la humanidad. Padre Santo, no permitas, Señor, que vengan tantos sufrimientos, tantas tristezas. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos nosotros realizar ese trabajo que tú nos has encomendado. Que podamos, Señor, hablar y evangelizar y hablar de tu palabra. Prepara a todos los hermanos, las hermanas, prepara maestros, maestras para que salgan a evangelizar, a trabajar, a hablarle a la gente, mi Señor. Así como al principio, mi Señor, los apóstoles trabajaban y tú los usabas en gran manera, con muchos milagros y señales. Nosotros también queremos hoy que tú uses a muchos hermanos. Hay muchos países donde esperan que tú los uses a ellos para que se realicen milagros y señales en tu nombre, Padre Santo. Para que mucha gente, muchas almas sean añadidos para tu reino. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendice a todos, mi Señor, en el nombre de Jesús. A honra e a glória sejam para o Senhor desde agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar para Ele aquele coro 49 que chama As promessas do Senhor são minhas. Las promesas del Señor mías son, mías son. Las promesas del Señor mías son, mías son.
En la Biblia yo lo leo y yo sé que la verdad, las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son, mías son. Las promesas del Señor mías son, mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que la verdad, las promessas del Senhor minhas são. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Muito obrigada, pessoas queridas que eu amo com todo o meu coração. Mando muitos abraços e beijos para todos e para as crianças. Tem muitas crianças que estão procurando o Senhor com todo o seu coração. A sinceridade de uma criança é o nosso grande exemplo. Então, bênçãos para todos vocês. O Senhor abençoe vocês e muito obrigada.